Pastor Edísio, quanto tempo na ordem como presidente da Ordem dos Pastores aqui do ABC, pastor? 12 anos como presidente da ordem. 12 anos como presidente da E lá na igreja, pastor, está há quanto tempo? 34 anos como pastor lá. Igreja Batista Vera Cruz. Que Deus possa te usar, pastor. Fica à vontade. Tá bom? Deus abençoe. Que a graça e a paz seja com todos amados. Amém? Eu confesso aos irmãos que eu precisaria... Me constrange, né? Poder estar aqui falando de coisas tão importantes e fundamental e muito séria. E fiquei preocupado também, pensando aqui, que eu estava observando eu acompanhei, está aqui, pais e filhos resgatando os valores da família, e aí você me dá uma responsabilidade sobre a harmonia do lar. E vai encaixando tudo aqui, né? Então, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos, e é de uma forma que talvez isso machuque, mexa, mas sempre quando eu atendo no meu gabinete pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, eu sempre digo o seguinte: você quer uma igreja séria? Quero. Então vá àquela que aponta todos os seus erros, porque o ser humano sofre pelos erros. E erros significa pecado, porque pecar é errar o alvo, né? Então, se eu erro o alvo, eu vou sofrer. Então, por isso que a igreja boa é aquela que aponta aonde você está errando. Porque quando você começar a acertar, a paz vem, a harmonia vem, a alegria vem, o gozo vem e assim sucessivamente. E eu trouxe aqui uma palavra, uma mensagem aqui um pouco pesada aqui. Porque, meus irmãos, eu fiquei prestando atenção nos cânticos, olhando ali. Falou agora dos filhos, né? Mas você sabe para quem que era aquela promessa? Era só para os descendentes de Abraão. Não era do irmão de Abraão, né? Dos irmãos dele, não. É só para Abraão. E eu comecei a observar, irmãos, que é incrível que Deus se agrada muito daqueles que não viu, não ouviu, mas creu. Porque Abraão nem imaginava. Noé, que história Noé tem, ou tinha, ou sabia, para poder acreditar em Deus? Hoje, irmãos, nós estamos vivendo muito difícil, porque se eu ver, se eu crer, né? Se eu vejo, se eu ouço, eu tenho que ver para crer, isso tem complicado. E hoje nós vamos falar de um assunto, meus irmãos, que é um pouco, diria, pesado. E o tema que eu trouxe para esta noite, para que haja uma harmonia, porque na verdade, meu Deus, não vamos ser hipócritas aqui, mas quantas famílias estão em crises, em conflitos terrivelmente. Se os pais e os filhos estão em conflitos, né? Como vamos resgatar esses valores? Como vamos ter a harmonia? E aí vem um problema sério, que às vezes a gente não para pensar, que existe filhos criados e filhos gerados. Quem é mãe sabe muito bem, qualquer um sabe muito bem que quando você faz um DNA, para você saber se aquele é seu filho, ele carrega todo o DNA da pai e da mãe. Começa a pensar no que eu quero dizer. Amados, vocês podem observar que Deus chama de filhos toda a sua criatura, tudo que ele criou. Você percebeu? Adão foi criado. Todos foram criados. Noé foi criado, Abraão foi criado, todos foram criados. Então, todos nós e todos que foram criados foram criaturas de Deus, filhos criados. E não haveria possibilidade alguma de haver filhos gerados. Sabe por quê? Porque o primeiro filho gerado por Deus, Jesus Cristo,
meu filho unigênito. Lá, você lembra disso? O único filho unigênito. Por essa razão, meus irmãos, todos aqui são inteligentes, sabem, conhecem a Bíblia. Você sabe que não poderia haver e nunca houve salvação por nenhum homem. Adão, Noé, Abraão, não tem salvação na vida por esses homens. A salvação só vem através de um, Jesus Cristo. É isso que é muito importante que os irmãos entendam que aonde eu quero chegar, que foi a partir de Jesus, o unigênito Filho de Deus, o primeiro, que ali nasceria os filhos gerados por Deus. E a pergunta que eu faço a vocês: vocês são filhos gerados ou filhos criados? Oh, meu irmão, chacoalha dentro de mim agora, muito forte. Por que que não há harmonia? Por que que não há comunhão? Isso começa da casa. Se da casa não tem união, como que a igreja vai ter? A coisa começa lá, meu irmão. Então, quer dizer, você começa a parar a pensar, meu Deus, então eu vou me preocupar a partir de agora e começar a pensar, eu sou filho gerado ou eu sou filho criado? E às vezes nós cantamos, não prestamos atenção no que cantamos, hein? Já viu aquela lá? Sou nascido de Deus. Se você não foi nascido de Deus, irmãos, não tem jeito. Eu vou ler aqui alguns textos, mas se vocês quiserem, pode abrir João 3, que eu quero falar, eu quero aqui compartilhar e bater um papo com os amados. Eu sei que os irmãos conhecem Bíblia, então eu quero bater um papo. Vocês vão ver aqui em João 3, ele vai falar de quem? De Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? Se você quiser, se você não nascer de novo, é impossível você ver o reino de Deus. Amados, eu gosto de fazer, e a Bíblia ela é repleta, tem resposta para tudo. Se você for notar bem, da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o assunto, que é muito interessante, que eu trabalho muito forte com a questão de casamento, de família. E eu, como eu digo, eu gosto muito de fazer casamento, fiz 519 casamentos. Eu amo casamento, né? É uma loucura, diz que eu sou um pastor meio maluco, porque eu amo casamento e amo velório, né? Agora, não me chama para festa que eu não gosto. Fala, vamos lá na festa, você vai pregar na festa. Eu falei, não me chamo para festa, me chamo para um velório, me chamo para fazer um casamento que eu amo, né? E é interessante que Deus tem a sua chamada, o seu jeito. E que é interessante, meus irmãos, eu sempre digo isso, pelo amor de Deus. Quando vai se fazer um casamento, e eu faço muito isso, que é o pré-nupcial. Eu quero saber de onde que a menina nasceu, como foi a gestação dela, como ela foi educada. Assim eu faço com o rapaz. E depois de tudo isso eu pego e falo assim, vocês vão ter problema aqui, mas aparece tudo. A capivara, como diz, aparece tudo. Tudo. Por isso que os casamentos entram em crise, porque não se prepara, não se conhece. E já disse aqui, meu irmão, já disse uma vez aqui, não creio que talvez todos não estariam aqui, mas a coisa terrível que é um filho mais velho casar com uma caçula, ou um caçula casar com o mais velho. Vai dar confusão e conflito. Uma família que tem 10 filhos, aí casa com um rapaz lá que é o único filho ou que é a única filha, vai dar um balaio de gato, como diz o outro. Tem conflitos. Meus irmãos, se não for o poder de Deus, a palavra de Deus não adianta. Se não for gerado pelo Espírito, não vai ter jeito. Então aquela família está toda ali sofrendo por causa disso. E eu quero aqui colocar aos irmãos o seguinte, olha só, a salvação da penalidade do pecado faz-nos entrar na família de Deus como filhos. Então você vê, a salvação da penalidade, tá? É coisa por demais clara que se é pela fé em Jesus que alcançamos tal privilégio, antes de crermos não somos filhos de Deus. Pode ver, se crer, vai lá, tá vendo?
Se crer, se crer. Então não pode ser filho de Deus se não acredita naquele que foi o primeiro e que é o primeiro filho de Deus. Então você só pode ser filho de Deus a partir de Cristo. E volto a repetir, nós estamos vivendo e vivemos isso há um bom tempo, viu? O pastor Eliseu, talvez você vai recordar disso, eu me converti na primeira de Santo André em setembro de 84. Meus amados, quando o pastor Edson Queiroz fez o apelo, a igreja lotada, eu saí num desespero lá de trás, porque eu falei, alguém vai chegar na minha frente, eu tenho que chegar primeiro. Porque eu imaginei que alguém ia tomar o meu lugar e eu não queria. Eu saí correndo, eu fui o primeiro a chegar. Porque aquilo foi algo tão impressionante que o Espírito Santo fez, que eu entendi que eu estava condenado ao inferno e que eu precisaria reconhecer Jesus. Agora tem uma diferença, que muita gente está reconhecendo Jesus como Salvador. Quem não quer um Salvador? Mas quando eles apresentam como dono, aí ninguém quer. Porque se ele é dono, é ele que manda, não sou eu, não é você. Ele é seu dono. E você faz a vontade dele, não você, ele faz a sua vontade. E assim vai. E os filhos gerados por Deus, ele é diferente. O filho gerado por Deus, meu irmão, o nascido de novo, é aquele que dá a outra face, que anda 2 milhas, está vendo agora? É aquele que vai para o sacrifício, é aquele que, como Paulo disse, sofre os danos. Até porque quando eu olho isso, é simples, eu sei que eu tenho um advogado justo. Eu tenho um juiz justo. Olha só, eu vivo pela fé do que a palavra de Deus me disse. Então é a partir do unigênito Filho de Deus, se não for por ali, você não é um filho. Você não é um filho gerado, você é um filho criado. E vocês podem observar, irmãos, um filho gerado, já pensou que coisa linda? Um filho gerado por Deus parece com Deus. Pensa como Deus, age como Deus, fala como Deus. Não dá para entender alguém no púlpito aqui, falando e pregando e coisa toda, quando chega ali fora, tá aí, meu, tudo bem, tá limpo, não sei o que lá. Não dá para entender. A linguagem é uma só, a vida é um só, o pensamento é um só. Então, veja bem, um pai, um filho, uma esposa, tudo nascido de Deus, gerado por Deus. Se o Espírito de Deus não converter as pessoas, ela não esquece. A conversão tem que partir pelo Espírito de Deus, é pela água, é pelo fogo. É pelo Espírito de Deus que as pessoas se convertem. Irmãos, é aquilo que eu volto a repetir. Infelizmente, as pessoas, elas estão trabalhando mais a emoção. Elas vêm para a igreja por quê? Medo, necessidade, a cura e tantas outras coisas. Meus amados, não tem problema, Deus não vai te incriminar e te apontar porque você está vindo desse jeito, não. Ótimo, maravilha. Mas você precisa chegar no patamar de entender que eu estou aqui porque eu estava condenado ao inferno. E eu reconheci que não tem como, se não Jesus não me salvar. Se não for por Jesus, eu não tenho salvação. É por isso, não é por causa do meu porque eu estou desempregado, porque tem alguém doente, porque o meu casamento está ruim, porque é isso, porque é aquilo, um monte de coisa. Não! Quando você pensar unicamente, eu estou aqui porque eu estava condenado ao inferno. Pense em você. Seu marido é uma coisa, seu filho é outra coisa, e você vai pensar em você. E quando parte de você, as outras vidas também são mudadas. Viva a sua vida espiritual individual, porque a salvação é individual. Ela é individual. E os irmãos vê, mas as Escrituras falam de filhos de Deus, independentemente da fé em Cristo. Vamos avaliando cuidadosamente os diferentes usos dessa expressão nas Escrituras e ver se podemos reconciliar os vários aspectos deste ensino. Olha só, quando procedemos a esse estudo, todo o assunto fica esclarecido e podemos, então, apreciar a bênção e o privilégio de sermos filhos gerados. Irmãos, quando o Espírito de Deus que converte uma pessoa, ela nunca mais volta atrás.
Tem muita gente convencida, mas não convertidas. A conversão, ela vem do Espírito. É por isso que eu gosto muito de alertar pai, pelo amor de Jesus Cristo, às vezes, por favor, continue fazendo isso. Traga os seus filhos para a igreja, mas não coloque a responsabilidade para a igreja que os seus filhos têm que se converter. Começa lá da sua casa. Começa da sua casa. Eu gosto de pensar assim, ó. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Meu povo sofre por falta de entendimento. Um versículo que eu amo muito, Romanos 10, 17, quando diz assim, olha, vocês querem fé? E a fé que agrada a Deus, você pode ver em Hebreus 11, está dizendo, a fé que agrada a Deus é aquela que você não viu, mas acreditou. Porque ele diz, pois o mundo foi criado daquilo que não se viu, nem se apalpou. Então, veja bem, ele diz, a fé vem pelo ouvir. Quando você vai avaliar esse texto no original, ele diz assim, a fé vem pelo entender, e entender a palavra de Deus. Como uma pessoa vai mudar a sua vida, o seu comportamento, se ela não está entendendo o que ela está lendo? Ela não consegue interpretar o que ela está lendo. Então, por isso, pais, faça assim com o seu filho. Comprou a Bíblia para ele? Comprou. Invista, não é no celular, é na Bíblia. Às vezes investe em tantas coisas no filho, mas não tem uma Bíblia para o filho. Então, invista no seu filho com a Bíblia, já dá a Bíblia para ele. E fala, filho, papai vai trabalhar ou mamãe vai trabalhar, quando eu voltar eu quero saber se o Gênesis 1 você já leu todinho. Agora, amanhã, mais tarde é o Gênesis 2 e vai embora. Papai, quando que eu vou parar? Quando você terminar o Apocalipse. E quando eu terminar o Apocalipse, volta para o Gênesis. E quando eu terminar? E quando que vai terminar isso? Quando Jesus voltar. Aí você para de ler a Bíblia. Só quando Jesus voltar. Porque, meus irmãos, pode observar. Quantos aqui trabalham, pega o ônibus, que está não sei quantos anos trabalhando no mesmo emprego. Ele entra no ônibus, já senta e já cochila. É interessante, quando chega no ponto ele acorda e levanta. Já está tão acostumado, tão habituado. Quem aqui já saiu de casa e esqueceu aonde mora? Que não conseguiu voltar. Sabe por quê? Repetiu. Leia a Bíblia tantas vezes, até Jesus voltar. Porque quando vem os problemas, você fala, opa, esse texto está assim. Porque todos os nossos problemas estão aqui. Tudo de bom, de ruim está aqui. Tudo que acontece de bom, que acontece de ruim, está aqui. E é interessante, porque está acontecendo uma coisa, você fala assim, o texto diz isso. Você estava passando os hinos ali, eu estava observando. Olha, o texto tal. É incrível. É incrível. Quando Jesus fala somos um, meu irmão, somos um no quê? Quando ele diz, eu e o Pai somos um, no pensamento, na concordância, em tudo. Você já imaginou um lar? A harmonia para um lar é isso. O Espírito Santo está lá. Outra coisa eu vi lá. Minha casa, né? Vocês falaram lá, minha casa. Qual casa que vocês estão falando? A casa de tijolo ou a casa do Espírito? Porque a casa pode ser linda, a casa de tijolo, mas se essa casa não tiver edificada, meu querido, não adianta nada. O Espírito Santo tem que morar aqui dentro. Ele faz morada. O Espírito Santo faz morada na esposa, faz morada no esposo, faz morada no filho. Como que vai ter contenda? Como que não vai ter harmonia? Tem alguma coisa que não está batendo. E me preocupa muito, meus irmãos, se vocês forem analisar, quando começou o Evangelho, quando Jesus disse a palavra, meu Deus. Mas vamos considerar que a partir do momento que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E a palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho significa o poder de Deus. Boas notícias. E quando esse Evangelho entra dentro de nós, ele nos transforma, porque, irmão, você pode observar, quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. E o que ele faz? Ele faz transformação através da palavra dentro de você. Você tem o Espírito Santo? Tem. Então leia a palavra. Porque à medida que você vai lendo, ele vai tratando. E ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele é paciente.
Não existe a possibilidade de você não ler a Bíblia. Como que o Espírito de Deus vai trabalhar você se você não ler Bíblia? Ele é o autor da Bíblia. Ele falou, filho, quanto mais você coloca isso aqui dentro de você, eu já vou, tratando. Está vendo, filho, isso aqui? Tratando. Aí você vai sendo transformado. Vai começar, irmão, e aí o esposo lê a Bíblia. Porque às vezes o esposo lê tanta Bíblia e a esposa não quer nem saber. Passou a semana inteira, nunca leu um texto, não leu um versículo da Bíblia. O filho não leu. O Espírito de Deus, ele trabalha através da palavra. A palavra é que transforma. A palavra transforma, por isso que ela veio para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queridos, a partir do momento que você comece a ler, e a ler, e a ler, o Espírito Santo vai fazendo isso. Vai agindo, vai agindo. Então ele vai tratando ponto a ponto, ponto a ponto. É interessante que, de repente, meu Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que isso me trouxe uma lição muito grande. Eu estava numa vigília, e eu comecei a orar por um pessoal, e eu comecei a orar. Aí, pastor, ora para essa moça aqui. Eu orei para a moça ficou endemoniada. Aí eu orei, tudo, foi embora. Pegou na outra. Aí eu falei, meu Deus. Aí o pastor veio aqui, eu fui lá, orei na outra. Pulou para a outra de novo, e eu fiquei. E aquilo ficou aquilo. Eu falei, gente, eu vou orar por essa, e vocês vão lá e oram por aquela. O que o Espírito olha, meu irmão, como o Espírito Santo é maravilhoso. Sabe o que ele falou para mim? Eu quero ensinar para vocês, porque tudo que acontece, irmãos, Deus tem um propósito. O diabo não faz o que quiser, como quiser, não. Quem manda é Deus. Quem decide é o Senhor. E acabou. Acabou. Aí o Espírito de Deus falou assim, você está vendo aqui? Eu falei, o que foi, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Ele falou assim, significa que os demônios não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas o meu Espírito pode. Ele toma todos aqui ao mesmo tempo e age diferentemente de todo mundo. Esse é poder de Deus. Agora, os demônios não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vi uma música aqui também que vocês falaram sobre julgar. Notou agora? Você tome cuidado que às vezes, irmãos, pelo fato de você não julgar, você sofre e outros sofrem também. Você sabe por quê? Porque Paulo está mandando que eu e você julgue. Você viu quando ele dá bronca, né, na igreja de Coríntios, capítulo 6? Ei, por que vocês estão querendo levar os seus irmãos para juízes iníquos? Não faça isso. Não sabeis vós que hão de julgar o mundo? Oh, glória. E depois ele ainda diz mais. Não sabeis vós que hão de julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos caídos e nós temos toda a autoridade para julgar quem quer que seja. Mas como que a gente faz isso, pastor? Na palavra. Não é você dizendo, eu acho. Não. A palavra de Deus. Então é isso que Paulo estava querendo dizer. Igreja, é simples, porque às vezes, meu irmão, você de repente, por você não saber julgar alguém, você acaba complicando e trazendo conflitos maiores. Mas é simples você observar. É a atitude dessa pessoa, a Bíblia diz isso, que ela está errada ou que ela está certa. Pela palavra você pode julgar. Agora, que você não pode acusar, porque o acusador já sabe quem que é. Não é acusar, não, mas julgar. Você fazer um julgamento de um pensamento, de uma atitude. Olha, querido, o que você está falando, o que você está fazendo, a Bíblia diz que não. Pronto, você fez um julgamento. Você está julgando dentro da palavra. Não é, eu acho, talvez, coisa parecida. Não é nada disso. Os irmãos abriram aí em João, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele começa dizendo assim, eu vou ler esse texto aqui, depois tem mais aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos e uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estão fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu gosto quando Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim, quando vocês forem orar, porque é outra palavra interessante, irmãos, Mateus 4,4 ele usa uma expressão assim, tome cuidado,
a sobrevivência de vocês está no que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra. Está vendo? Então veja bem, o que nos alimenta, o que nos traz a sobrevivência é a palavra de Deus. E a oração? Ele disse, não, porque a oração sai da boca de vocês. Agora, tem como Deus falar comigo e eu não falar com ele? Não tem jeito, então não dá para desgrudar oração e palavra. Elas têm que andar em conjunto, não tem como. É a mesma coisa, alguém conversa comigo e eu fico calado. Não, Deus fala comigo, eu falo com ele. Deus fala comigo, eu falo com ele. Não há possibilidade de ficar sem orar. Mas também não há condições se você deixar, só você falando com Deus. Já viu quando você fala um monte de coisa com Deus? E Deus falou assim, o que você falou mesmo? Esse negócio que você está falando aí? Aonde que eu falei isso? Irmãos, há uma contradição terrível quando só você ora e sem ler Bíblia. Porque de repente Deus está falando, você está falando tanta coisa, meu filho, que eu estou aqui, eu só estou escutando. Eu tenho misericórdia de você? Tenho, mas eu quero que você, por favor, a palavra está diante de ti, olha lá. Está na tua frente, leia a tua palavra, a minha palavra, e você vai entender. Aí nós vamos ter uma conversa gostosa, nós vamos conversar, nós vamos ter um entendimento. Porque senão você fica falando, e você não me entende, porque eu já falei. Eu não preciso ficar falando para outro. A minha palavra já basta. Ela já está ali dizendo para mim o que é, o que não é. Então, quando eu começo a ler, ele faz isso. E aí lá ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim, que o Pai de vocês está que o nosso Pai está no céu. Então ele usa uma expressão, irmãos, que quando ele fala que o Pai nosso está no céu, o que ele está falando mesmo? Observe que em Hebreus 12, 9, ele diz assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês obedecem os pais carnais de vocês, né? E vocês obedecem aquela coisa toda. Quando obedecem, e vocês às vezes até se entregam e obedecem de verdade. Aí ele fala, que dirá mais o Pai dos Espíritos para viverdes? Olha lá. O que ele está dizendo? Que o meu pai e o seu pai é o pai da minha carne, da sua carne, mas Deus é o Pai dos Espíritos, do meu espírito, do seu espírito. Por isso que ele é o Pai nosso. E aí ele disse, então, por favor, quando vocês forem falar, fale com o Pai nosso que está no céu. Ele é o Pai do nosso espírito. E o Pai da nossa carne, cada um tem o seu. E aí ele diz, pois então, eu peço que vocês santifiquem o nome dele. Como que eu vou santificar o nome dele? Separar o nome dele, não tem outro nome a não ser o dele. Ele é o maior dos maiores, ele é o Todo-Poderoso. E depois você ainda diz assim, venha, Senhor, ao teu reino. Eu estou pedindo, Senhor, venha ao teu reino. Onde que é o reino de Deus? Você, eu. Aonde que ele mora? Aonde que ele quer morar? Aonde que ele quer conduzir? Você percebeu quando ele fala assim, eu falo, Senhor, venha ao teu reino. Para quê? Para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu irmão, você dentro da sua casa fazendo a vontade de Deus, o seu vizinho vai ver, os seus parentes vão ver, todo mundo vai ver e vai falar, eu quero esse negócio para mim também, eu quero isso para mim também, eu quero essa vida para mim também. Você sabe por quê? Porque você foi gerado por Deus. Você não foi nascido da sua vontade, você não nasceu do seu desespero, da sua necessidade, você é nascido de Deus. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que transformou, foi Ele que fez essa mudança. Irmãos, infelizmente, crente não nascido de novo dá trabalho. Porque ele duvida de tudo, ele quer revidar tudo, ele é vingativo, ele é um monte de coisa. Mas o nascido de Deus, não. O nascido de Deus, ele sabe o que ele quer? Morar no céu. Ele sabe, eu não estou... Meu irmão, isso aqui é isso aqui. Só de mal a pior, nada vai melhorar. O mundo jaz do maligno. A nossa visão é céu. Buscai as coisas que são do alto, não as que são da terra. Porque a ferrugem, o ladrão mina, rouba, mas as coisas que são do alto, aleluia, que coisa maravilhosa, ninguém pode tocar. Meu irmão, viva a sua parte aqui na terra como filho
gerado de Deus. Não como filho criado. Criado todos nós somos, mas seja filhos gerados. Porque o filho gerado é diferente do filho criado. O filho gerado, ele é transformado mesmo pelo Espírito. Não é pela sua vontade. O Espírito Santo que fez aquilo na vida daquela pessoa. Às vezes você vê criança aqui, você percebe a criança convertida, mas por quê? Porque o Espírito de Deus tratou com aquela criança, irmãos. Homens, mulheres, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje pensando assim, meu Deus, eu preciso ser filho gerado. Senão eu estou debaixo da lei, ou dentro da lei, eu vou porque a lei disse. Eu vou porque o pastor falou, eu faço porque o pastor disse. É obedecer? É bom, é bom. Mas é preferível que você faça pelo Espírito de Deus. Você ora pelo Espírito de Deus, você lê a Bíblia pelo Espírito de Deus, você faz a obra de Deus pelo Espírito de Deus. Porque quando você trabalha aqui, quando você está fazendo a obra do Senhor pelo Espírito, não tem ciúmes. Não tem vanglória. Você faz para o Senhor, a recompensa vem do alto. Eu tenho aprendido, meus irmãos, como o pastor Eliseu falou, eu saí de um lugar que era alugado, e nós compramos uma propriedade. Fizemos assembleia como Batista faz, e eu falei, irmãos, não vamos sair daqui agora, vamos juntar um dinheiro para a gente começar a construção. Ah, não, pastor, porque a gente vai lá e a gente vai ajudar as mulheres, eu pego cimento, eu pego não sei o quê, e vamos embora. Eu falei, tá bom. A assembleia ganhou, então a assembleia manda mais que eu, né? Então eu falei, tá bom. E fomos para lá, meu irmão. Mas não deu outra. Veio a pandemia. Eu só via e eu fiquei só. E começamos a construção. Levantamos as paredes. Aí, meu irmão, muro caiu. Coloquei umas telhas para quebrar o galho para a gente fazer o culto. Veio a tempestade, levou tudo, quebrou tudo. E eu ali chorando, dizendo, Senhor, Senhor. Todo mundo abandonou. Ficou aqueles, né? Aqueles que, pastor, eu estou com você. Irmãos, hoje eu estou com 78 membros. De mais de 200. E alguns olhou para mim e falou assim, quando estiver pronto eu volto. Mas a gente entende tudo isso, sabe? A igreja é do Senhor, é o corpo de Cristo, Ele é o dono da igreja, não sou eu. Então, papai, o senhor que é dono, é com o senhor esse negócio aí. Porque você entende, meus irmãos, porque não tem jeito, não é a gente que converte pessoas, é o Espírito Santo. Não é o pastor que converte ninguém, é o Espírito Santo. Você é o que você é, não adianta. Você é o que Deus fez e faz. Agora, o que é importante? Pastor, como é que eu faço para ser um filho gerado? Meu querido, é só entender. Quando você entende, você quer. Está vendo agora? Não, eu não quero mais ser filho só criado, não, eu quero ser gerado. Porque Deus vai fazer isso na tua vida. Ele vai mudar a tua vida quando o seu coração quer, quando a sua alma quer. Eu não gosto muito de falar de coração, não, porque coração é enganoso, né? Eu gosto de falar isso aqui, ó. Eu gosto de falar isso aqui, ó. Mas quando você fala, Senhor, é isso que eu quero. Porque como o pastor Eliseu colocou, irmãos, os pastores me ligam, o pastor diz, como é que você está? Eles me preocupam muito, me ligam muito. Eu disse assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou vivendo, a minha sustentação é a palavra. A palavra tem me sustentado. Eu sou teu pastor, eu sou teu socorro na hora da angústia. Então você vai ver na Bíblia dizendo para mim, me confortando e dizendo para mim que está comigo, eu não estou só. Aí você fala, obrigado, Pai. Então a palavra tem me sustentado. E a palavra me traz fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra tem me enchido de fé, de fé, de fé. E eu tenho acreditado. Por isso Deus vem trabalhando isso. E às vezes a gente tem que pensar nisso, meu irmão. Porque meu alvo é Cristo. Eu tenho que seguir para Cristo. Olha só. E ele diz mais. Né? Quando procedemos a esse estudo, todo o assunto fica esclarecido e podemos, então, apreciar a bênção e o privilégio de sermos filhos gerados ou nascidos de Deus. Somente os que são nascidos de Deus
tornam participantes da natureza divina. Que isso aqui, meu irmão, olha, o que eu tenho pedido para Deus, Pai, a natureza nossa é humana, gente. Nossa natureza humana é perigosa. Eu sempre gosto de dizer que o pior inimigo de nós mesmos sou eu. Eu sou o meu pior inimigo. Sabe? Mas, quando você passa a ser um filho gerado, você começa a receber de Deus uma natureza divina. Irmão, você imaginou que coisa linda? Eu comecei a observar, a natureza divina, ela é o que ela é. Ela não disfarça. Ela é natural, divina. E foi isso que aconteceu. Jesus veio, é o único, irmãos, que recebeu uma natureza divina e que era o Cristo com a natureza divina. Ele pode observar que a Bíblia diz que ele nunca mentiu e nunca pecou, jamais. E Deus estava levando eu e você para essa natureza, a natureza divina, a transformação total. E é uma coisa, meu irmão, porque você lembra que o próprio Paulo, o pastor citou aqui, que quando Paulo disse, Senhor, por favor, já orei 3 vezes, o Senhor me responde, ele disse, minha graça te basta. E Paulo também sabe o que ele fala? Senhor, eu estou aqui agoniado, porque eu estou fazendo o que eu não devia fazer, e o que eu tenho que fazer eu não faço. Olha lá, está vendo? E nós vivemos esse dilema. Mas quando você realmente é nascido de Deus, Deus vai transformar a tua vida. E ele diz, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Você está, meu irmão, você é a obra de Deus, e ele está trabalhando em você, e vai transformar a tua vida para te levar para a glória. É isso que ele vai fazer. E a harmonia, ela vem nisso. Então, pelo amor de Deus, tenha paciência, esposo, com a sua esposa. Tenha paciência, esposa, com o seu esposo. Tenha paciência com os seus filhos. Pelo amor de Deus, trate isso. Ajude um ao outro, se una um ao outro. Não saia da casa do Senhor. Permaneça na casa do Senhor todo o tempo. Onde tem o culto, onde tem oração, está lá, não pare. Porque ali o Espírito Santo diz, olha aqui, ó. Esse quer, esse deseja. Insista e dá, Senhor, eu quero minha transformação. Quando você sair da sua casa, não fala assim, eu vou lá buscar a bênção, não. Fala, eu vou levar a bênção, eu sou a bênção. E quando você vier, você fala assim, Deus, eu vou lá também, sabe por quê? Eu quero sair de lá transformado. Cada vez que eu venho no culto, eu quero mudança, eu quero transformação. Transforma a minha vida, por favor, Pai. Irmão, tome cuidado para se achar que é certo, não se ache nada. Não faça isso. Não faça isso. Sempre pensa, eu preciso ser transformado. Não faça como, ai meu Deus, não vá para essa natureza humana não. Ô Adão, o que aconteceu, meu filho? Foi a sua mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher... Você pega uma criança, não, foi ele. Uma criança, não, foi ele, não foi eu não. A criança faz isso. Nós então, misericórdia, sempre é o outro que é culpado, eu nunca sou. Natureza humana. Mas a natureza divina é diferente. Ela suporta, ela crê, ela espera, ela é paciente, não é maldizente, não se há de ciúmes. A natureza divina, ela carrega os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, domínio próprio. A natureza divina é isso. É por isso que você precisa imaginar e pensar, eu quero isso para mim. Eu quero ter a natureza divina. Sabe por que a natureza divina é gostoso? Porque você tomando banho do chuveiro, você é o mesmo, na cozinha, na rua, sozinho, você é o mesmo. A natureza divina é maravilhosa. Meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado tremendo, porque é isso que é gostoso, é você ter certeza que você foi nascido de Deus. Eu viajava muito. Eu dava muita palestra por fora quando eu trabalhava numa empresa. Eu vou contar aqui uma coisa doida para vocês terem uma ideia. A empresa me mandou para Goiás que eu tinha que dar uma palestra. Quando eu chego em Goiás, fui para o aeroporto, desci do aeroporto, fui para o hotel. Dormi, no outro dia cedo, vou fazer o meu trabalho, dar a palestra. Quando chega à tarde, os colegas de trabalho falaram, vamos comer uma comida típica aqui de Goiás, muito boa, maravilhosa, e fui. E eles bate-papo aqui, tomando a cerveja dele, tomando as coisas dele, e eu tomando meu refrigerante, e acabou. Quando chega meia-noite, eu falei, gente, eu preciso ir embora, que amanhã eu acordo cedo para poder trabalhar. Amados, eu estava no carro deles, não conhecia nada lá. Sabe para onde eles me levaram? Para um prostíbulo.
Eu falei, vocês estão malucos da cabeça. E sabe, na mesa que eu estava comendo com eles estava aconselhando casais, falando, não, faça assim com sua esposa, você tem que fazer isso. Aí eu falei assim, eu aconselhando vocês na mesa, vocês me levam para um lugar desse. Tomei aquele susto, meu irmão. Chega uma moça e vem sentar no meu colo, eu falei, ei, sai daqui não. Olha para mim aqui, você sabe quem eu sou? Ela disse, não. Eu falei, eu sou um homem de Deus, eu estou aqui enganado. Você é feliz aqui? Ela mostrou, graças a Deus. Eu falei, então você não conhece ele. Porque esse aqui é o inferno puro. Eu falei, com licença, por favor. Sou um homem de Deus e pense bem no que eu estou falando. Eu estou saindo daqui. Chamei eles lá e falei assim, olha, o que vocês fizeram, isso vai para relatório, eu vou mandar para a empresa. O que vocês fizeram comigo? Me dá a chave que eu vou para o carro. E fui para o carro. Eles me acordaram, bateram no vidro do carro 5 horas da manhã. E fui para o hotel, tomei um banho, eu chorava igual uma criança. Eu me sentia sujo, imundo. Eu falei, Deus. E sabe, Deus falou assim, então eu testei você. Sabe, meu irmão? A natureza divina é diferente. Você é o que você é, aonde você estiver. Porque, irmão, a natureza divina, aleluia, ela é isso, é Deus em você. Você não consegue fazer as coisas erradas. E Deus vai tratando e vai trabalhando. E quanto mais você pensa nisso, mais o Espírito Santo trabalha. Eu conto sempre o que acontece muitas vezes. Eu tenho um membro da igreja, chegou na minha... Eu estava 11h30 da noite. Eu atendo às vezes até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, não importa. Eu estou lá na minha sala, 11h30 da noite. Um membro chega lá e batendo no portão, e desesperado, e vem subindo no corredor, e eu olhando ele pela câmera, subindo, e ele, pastor, me socorre, pastor. E eu falei, foi assaltado. Corri lá, abri o portão, apertei o botão, ele entrou. Ai, pastor, me ajuda, pastor. O que aconteceu? Senta aí, quer uma água? Eu quero, deu uma água lá. E ele, o que aconteceu, meu filho? Fala, pastor, eu pequei, me ajuda, eu pequei. Eu falei, ufa, ainda bem. Ele falou, pastor, eu pequei. Eu falei, ai, graças a Deus. Ufa, você me passou um susto, rapaz. Pastor, eu pequei. Eu falei, ai, que maravilha. Ah, não, pastor, pelo amor de Deus, tira dessa agonia. Eu falei, sim. Sabe por quê? Eu vi o desespero que você entrou por aquele portão e veio subindo. Eu fiquei tão feliz que isso é sinal, que agora você me contando, eu vi que é sinal que o Espírito de Deus ainda está dentro de você. Pastor, não tinha pensado nisso. Eu falei, você veio arrependido. Agora, se você entrasse assoviando lá e cantando, chegasse no meu, pequei aí, não sei o quê. Estava muito triste. Mas eu fiquei feliz porque saber que o Espírito Santo se incomodou, tocou em você, mostrou que você errou e você veio arrependido. É diferente, meus irmãos. Então, se a pessoa, se você pega como a pessoa tem que ter um discernimento. Eu falei, mas Deus me deu aquilo ali naquela hora, e foi Deus fazendo aquilo aí. Meu irmão, esse homem saiu lavado ali. Lavado, transformado. Pastor, como eu estou saindo leve daqui. Graças a Deus. Eu falei assim, é isso, filho. Sabe o que? Isso, não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para você, e se o Espírito de Deus não trabalhar em você. Mas aí foi o Espírito de Deus que transformou a tua vida, que tocou em você, que falou com você. Não tem nada melhor, irmão. Por isso que não tem coisa melhor. Espírito Santo, por favor. Estou aqui, ó. Sou tua morada, tua casa. Transforma essa casa. Muda essa casa. Mora nessa casa. Nunca saia dessa casa. Porque ele disse, casa de Deus, morada do Espírito. Olha que coisa linda. Aí Deus diz assim, aquele que ferir ou matar essa carne, eu mato. Você já viu quando ele fala isso? Ninguém pode tocar em você não, porque o Senhor, você é morada do Espírito. Casa de Deus. Então você vai perceber, meu irmão, o que é ser gerado por Deus é totalmente diferente. E tem que tomar um cuidado. Então, para que haja tudo isso, pais e filhos, harmonia, tudo isso é necessário que seja nascido de Deus. E a partir de hoje você começa a pensar, meu pai, eu preciso ser nascido do Senhor. E o Senhor está de prontidão para transformar a tua vida. E Ele agir na tua vida. E Ele fazer Ele mudar. Pai não muda filho.
Por isso que eu repeti, irmãos, vou levar meu filho para a igreja, vou levar meu filho para a igreja. Não adiantou nada se você não orar por ele, se você não ensinar a Bíblia para ele. Quem vai transformar ele é a palavra. Por que é a palavra, pastor? Porque o autor da palavra é o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo transforma? Através da palavra. 2 Pedro, ele diz o seguinte: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina, fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, quando ele usa essa palavra, 2 Pedro 1,4, ele usa essa expressão, essa natureza. Olha só, irmãos, olha só, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por essas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. A natureza divina faz com que você não queira, você abomina, você tem nojo do pecado. Irmãos, é simples, porque eu começo a perceber que eu tomava 6 garrafas de cerveja brincando assim, fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu vou largar. Uma vez o pastor Edson falou assim para mim, assim, ele disse: você quer largar o cigarro? Eu falei assim, eu quero. Mas ele é bom, né? O vício é tão, né? Gostoso o vício, né? O vício é gostoso. Misericórdia. Mas no dia que você quiser largar, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Meu irmão, eu larguei de fumar, que foi assim, ó. Nunca mais. Então, bebida, nunca mais. Então, querido, não é, meu Deus do céu, é simples. Você pode observar, você começa a fazer uma avaliação de você mesmo, fala, poxa vida, eu peco assim, eu peco assim, eu peco assim. Deus não está preocupado com isso, não. A preocupação de Deus é com o pecador e não com o pecado. Pecado não é nada para Deus. Você percebeu por que o pecado não é nada para Deus? Porque se você for analisar, você vir com um maço de cigarro para mim, o que significa para mim? Nada. O pecado tem que acontecer isso conosco. O pecado, eu olho para o pecado não significa nada para mim. Olha lá, porque eu sou nascido de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre mim, o pecado não tem mais domínio sobre nós, você está vendo? Então você tem que ir nessa carreira, nessa busca, Senhor, eu preciso que o Senhor me transforme, que o Senhor me dê essa natureza divina, porque a natureza divina abomina o pecado, a natureza divina, irmão, quem tem a natureza divina não consegue pecar. Então, pastor, mas consegue? Não, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos em construção. Eu comecei a dar um estudo na igreja sobre a reforma. E a reforma, ele diz, é reforma mesmo. Todos nós estamos sendo reformados. E o Evangelho sempre trabalhou isso. Deus sempre trabalhou na reforma, desde a queda de Adão. Então ele vem reformando o homem. Reformando o homem. E nós estamos sendo reformados. E essa construção vai terminar, vai ser uma bênção. Depois que tiver terminado essa construção, meu irmão, aí é só glória. Então pense nisso. Nós estamos em construção. Agora você tem que ter ciência disso. Sou falho e eu preciso dessa mudança. E eu preciso ser nascido de Deus. Eu não quero ser só criado por Deus. Eu quero ser nascido de Deus, gerado por Deus. É o Espírito de Deus que vai transformar a minha vida. Não é a pessoa que foi falando para mim, não é alguém que está me obrigando a fazer alguma coisa. Não, se não for assim, não adianta. Você faz tudo por obrigação, aí vira lei, e lei mata, mas o Espírito vivifica. Romanos 8,17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Ô meu Pai, você está sofrendo, meu irmão? Meu irmão, passa muito rápido. Quantos anos você tem? Tem alguém de 200 anos aqui? Não tem. 200 anos passa muito rápido, senhor. Você sabe por que 200 anos passa rápido? Compara 200 anos com a eternidade. Você vai viver, você ganhou a vida eterna. Então aguenta mais um pouco. Sustenta, fique firme, forte na presença do Senhor. O Senhor te cobre, te guarda, te protege, te livra de todos os males. Enquanto Jesus estava na terra,
A si mesmo ele chamou unigênito Filho de Deus. Ele mesmo chamou, eu sou o unigênito Filho de Deus. Olha, enquanto ele estava na terra, irmãos, presta atenção, que coisa interessante. Meu Deus. Até aquele tempo, nos céus ou na terra, nenhum outro tinha nascido de Deus. Por isso que João 3,16, ele usa a expressão, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você notou, irmãos? É o único Filho unigênito. A partir dele, se não partir dele, esquece, você não é filho gerado. É como se ele dissesse assim, está aí o filho mais velho, meu filho mais velho. Vocês são os meus filhos que vão imitar ele, vão seguir ele, vão crer nele, porque ele é o filho a quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho unigênito que eu tenho prazer. É nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Você está vendo agora? Então você vai caminhando a Bíblia e você vai assim orientando. Você fala, poxa, que legal, interessante. Então, meu querido, a partir de hoje, saia daqui dizendo, Deus, eu quero ser gerado pelo Senhor. Eu não quero ser gerado por qualquer outra situação. Por nada. Porque Deus tem tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele diz em Romanos 8,29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe que você está aqui? Porque Deus tem um propósito. Deus chamou você, escolheu você. Por favor, dê valor nisso. Não abandone isso, não jogue fora isso. O que você está fazendo na casa de Deus? Nada. Deus não te chamou para fazer nada. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Ah, pastor, só senta aqui, eu só venho, ouço, para mim está bom demais. Não, vai nessa. Deus não chamou você para ficar sentado, não. Deus chamou você para trabalhar. Para testemunhar. E ele diz mais. Hebreus 1,6 ele diz, e ainda quando Deus introduz, olha só, introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Amados, é ele, por ele e para ele, são todas as coisas. Adão é chamado de filho de Deus. Evidentemente, isso significa que ele era criado por Deus, pois à luz daquilo que achamos no parágrafo precedente, ele poderia ter sido um filho gerado por Deus. Poderia, mas quando ele caiu, ficou como filho criado. E assim, irmãos, todos foram filhos criados. E Lucas 3,38, ele diz, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Então vinha falando da geração, né, da genealogia de toda a humanidade, mas quando chega em Jesus, aí para tudo e ele diz, agora começa aqui. Esses são os filhos de Deus. Esses vão morar no céu. Esses são os filhos. Eu gosto muito, eu estava observando que Deus, vocês podem observar que a escolha de Deus era incrível, né? Era minuciosa. Tanta gente, ele vai lá e escolhe Noé, Abraão, sabe? Escolhe Moisés, tudo apontuado, né? Tudo pontuado. É incrível, irmãos. Sabe por quê? Porque ele achou fé naqueles homens. Deus quer achar fé em você. Se você realmente crer. A Bíblia menciona filho de Deus de ordem celestial. E também antes precisavam ter sido criados e não gerados por Deus, de Deus. Porque eles existem antes do tempo em que Jesus era chamado unigênito. Olha lá, por isso. A única vez que Deus falou, esse é meu filho gerado, foi Jesus. Antes não. Então, por isso que eu gosto muito, inclusive, Pedro diz assim, que o que ele fala? Que Jesus, quando foi morto e crucificado, ele desceu
aos mortos e pregou o evangelho aos mortos. Irmãos, não tem jeito, só através de Jesus a humanidade pode ser salva. É pelo Filho, não é Abraão, não é Moisés, não é nenhum desses, é Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. E lá em Jó 1:6 ele diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E quando aqui algumas versões fala assim, os filhos de Deus vieram. Ele usa essa expressão. Aqui nessa versão está falando anjos, mas lá ele fala filhos de Deus. Mas filhos criados. Os anjos, filhos criados. Os crentes do Velho Testamento são muitas vezes chamados de filhos de Deus. Porque, olha só, tais eram eles em perspectiva, mas não ainda em realidade. Porque todo o Velho Testamento, irmãos, pode observar, todo o Velho Testamento, inclusive me chamou muita atenção, que o próprio Abraão, Isaac, vocês podem observar, tudo apontava para Jesus. Lembra de Isaac? Não foi o sacrifício? Olha lá. Você vai ver que sempre está apontando para Jesus. Abraão como escolhido, nação eleita, escolhido, tudo apontando Jesus. Todo o Velho Testamento. Você vai ver, no Gênesis já estava apontando, o filho da semente da mulher. De quem que está falando? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. De quem ele está falando? Tudo estava apontando para Jesus. Tudo é Jesus. Aleluia. Todo o Velho Testamento. Quem não gosta do Velho Testamento, é bom ler, porque você vai entender que ele está apontando tudo para o novo, tudo para Jesus. É Jesus que é o cabeça, ele que é o Rei dos Reis, ele é o princípio e o fim. Ele é tudo isso. Quero aqui estar se aproximando do fim, meus irmãos. Gênesis 6:2 diz: os filhos de Deus viram que os filhos dos homens eram bonitos e escolheram para si aqueles que lhe agradaram. Os irmãos podem observar que as coisas de Deus são tão lindas. Meninas e rapazes, moças que estão aqui, pelo amor de Deus, eu aconselho tanto, não faça essa loucura. Meu Deus, eu peço tanto. Meninas, não fica procurando no mundo rapaz para casar não, para namorar não faça essa loucura não. Tem gente que gosta de ter o diabo como sogro, né? Quem é seu sogro? O diabo. Porque a Bíblia diz que quem não é filho de Deus é filho do... Tem que tomar muito cuidado. E mesmo sendo, irmãos, filho de Deus, mas foi gerado por Deus, aí você vai namorar um rapaz, misericórdia. A moça vai namorar um rapaz, ou o rapaz vai namorar uma moça. Então procura saber se é nascido de Deus. Porque senão só vai gerar complicações. Gerar uma família complicada. Todos que se salvam por crerem no Salvador crucificado, nascem de novo e se tornam filhos de Deus. Está bem claro em João capítulo 1:2, aqui no Gênesis. Depois ele diz, aí ele vem, irmão, João 1:12, que todo mundo conhece, 12:13, ele diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder de ser chamado ou tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural ou carnal, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ai, meu Deus. Por isso que a minha preocupação, as igrejas, aí você vê tem igreja que está aquela multidão de gente. Eu fico com o coração partido. Eu falei, será que eles têm certeza do que eles estão fazendo ali? Será que eles sabem quem são eles? Isso que é um perigo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Os filhos criados de Deus não são natureza divina, não são de natureza divina. Os filhos criados de Deus não são de natureza divina e não têm promessa de vida eterna ou de salvação, a não ser que creiam em Cristo e nasceram de novo através de Cristo. Acima de qualquer contestação, a verdade enfaticamente anunciada por Jesus a Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não crer não são nem atual, nem perspectivamente filhos gerados de Deus. Não adianta. Pode observar, meus irmãos, que todo aquele trabalho com Jesus, com os discípulos e assim por diante, Jesus dá um aviso. Olha, vocês fiquem calmos aí, para os discípulos, vocês fiquem calmos, que vai acontecer, viu? Vai acontecer. É aquele que ele diz lá em João
3,16, quando ele diz assim, olha, vai vir o Consolador. E ele vai os ensinar, corrigir e revelar o que há de vir. Era isso que ele queria dizer, que através do Espírito Santo nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. É ele que nós... Olha, eu gosto muito de dizer o seguinte, quando o Espírito Santo está atuando na tua vida, você apanha na cara, dá glória a Deus, você é humilhado, você dá glória a Deus, você passa o que passar, o sofrimento que passar, você está firme na promessa do Senhor, firme na palavra de Deus. Meu irmão, ele disse, aquele que ele acabou de dizer aqui, vocês, aquele que passarem os sofrimentos, ou tudo aquilo que eu passei, ou que venha passar por causa do nome dele, passe. Eu tenho uma absoluta certeza, meu irmão, que aqueles homens, aqueles irmãos que morreram na arena, eles morreram cantando, sendo uma tocha viva, cantando louvores ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa, você cheio do Espírito Santo, pode o mal que acontecer, você está flutuando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Passe o que passar, por favor, que o Espírito Santo seja com você na sua vida. E suporte. Outra coisa, olha, Deus está onde alguém o invoca. Não fique procurando Deus por aí. Onde Deus está? Onde Deus está? Eu estou onde alguém me invoca. Eu estou onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Clama a mim e responder-te-ei. Irmão, como que eu vou procurar Deus, meu pai? Reúne aqui e começa a falar de Jesus. Opa, estou aqui, presente. Não precisa disso. Como eu disse, eu estou agora 41 anos no Evangelho. Meu irmão, eu nunca saí da minha igreja. Nunca saí da minha denominação. Nunca voltei para trás. Porque o meu alvo sempre é Cristo. Eu creio que eu já falei para vocês, eu casei com uma freira, né? Fui pegar a freira lá no convento. Ai, meu Deus. Casei dentro do convento. E trouxe a freira. Ai, meu Deus. E quando eu me converto, o que a freira faz? Fora daqui. Ou eu ou seu Jesus. Toma a posição. E quando eu disse para ela assim, ela falou, qual é a posição que você tomou? Eu falei assim, eu quero meu Jesus. Ah, não entendo. E por que você foi me tirar do convento? Por que você não... Como que você troca eu por ele? Eu falei, não, eu troco você por ele porque... E eu quero ele e ele para sempre, porque ele me deu você. Você viu bem isso aí? Mas estudei o Espírito, viu? Porque de mim mesmo não saía isso nada. Já mandava a porta da casa a sementinha. É assim. E um dia ela disse assim, é melhor a gente separar porque cada dia que passa eu te odeio mais. Só de olhar para você já me dá ânsia de vômito. Era a palavra dela para mim. Eu falei, então para com isso, vai se tornar um perigo. Ela falou, por quê? O que você vai fazer? É porque quando você tem ódio de mim, meu amor aumenta. Você tem ódio de mim, o meu amor aumenta. E meu amor aumenta. E o meu amor aumenta. E quando o meu amor começar a aumentar, aí o amor tudo pode, tudo sofre, tudo suporta. O amor venceu o inferno, o amor venceu a morte, o amor venceu o pecado, o amor venceu tudo. Ela disse, o quê? Eu falei, e ela ficava espantada. O amor vence tudo. O amor vence tudo. Nós estamos casados há 42 anos só, né? Então, quer dizer, 4 filhos, 11 netos. E assim vai. Meus irmãos, para que o seu lar esteja com harmonia, olhe para a cruz, olhe para Jesus, examine a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, suporte, porque quando você suporta, seja o que for, a vitória é sua, os humilhados serão exaltados. Minha esposa entregou a vida para Jesus 2 horas da manhã, gritando e me acordando. Porque eu quero entregar a vida para Jesus. Porque eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, veio um capa preta aqui, estava me arrastando para um buraco.
E ele me arrastava, e eu queria lembrar aquela palavra que você falava, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, eu não lembrava. Quando eu lembrei, eu falei, ele me soltou. E ela literalmente caída no chão do quarto. Ela disse, chegou um homem de branco e me levantou, pegou minha mão e disse, agora acorda meu servo, entrega a sua vida para mim. Foi assim que ela entregou a vida para Jesus. E eu estava, irmão, tão maravilhoso, que eu tinha chegado do culto, naquele dia foi um domingo, chegado do culto, estava uma bênção, fui dormir, nem esquentei a cabeça. Olha o que aconteceu. O Senhor toma conta da tua casa, do teu filho, do teu marido. Entrega o teu filho para Jesus, entrega teu esposo para o Espírito Santo, entrega para o Senhor. Ele faz. Não queira você fazer a obra do Espírito. Só quem faz a obra do Espírito é Ele mesmo. Ele transforma, Ele muda. Irmã, fica quietinha. Fala, o Espírito Santo está nas tuas mãos aí. Ó. Eu estou orando pelo país inteiro. Pelo meu bairro, pelos meus filhos, pelos meus irmãos. E Deus me colocou agora uma oração que está me mexendo muito. Cada vez que eu oro, eu choro demais. Sabe por quê? Nesse exato momento, tem gente sendo amordaçada, estuprada, espancada, morta. Crianças, mulheres sendo mortas pelos maridos. Nesse exato momento. E eu estou orando todos os dias assim, dizendo, Senhor, o Senhor é o socorro, o Senhor é o poder, o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Por favor, socorre essa pessoa agora, que às vezes aquela pessoa está gritando socorro, não sei para quem, porque ela nem conhece Deus. Mas você conhece Deus. Clame a Deus por essas pessoas. Fale com Deus dessas pessoas. E, meu irmão, quando você clama a Deus pelos outros, Deus cuida dos teus. Você só... Irmãos, é um egoísmo tão grande que eu fico... Quando eu penso, minha oração é assim. Senhor, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu esposo, meu emprego, meu não sei o quê, meu não sei o quê. E os outros? Pede para os outros que Deus cuida dos teus. Porque eu tenho 4 filhos e um dia Deus falou assim para mim, eu falei, Senhor, como é que eu faço? Eu viajo muito, tenho que trabalhar fora e ainda tenho que cuidar da igreja, como é que eu falo? Ele falou para mim assim, ó, cuida da minha casa, cuida da minha obra, que eu vou cuidar dos seus. Não perdi nenhum filho, todos na igreja desde criança, nunca perdi. Neto, tudo na igreja, nunca perdi. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Aí tem harmonia. Pega teu filho e fala assim, ai, mas está muito frio, não vou para o culto hoje. Parou. Jesus foi na cruz do Calvário, morreu lá sofrendo. Pode levantar. Culto agora, todo mundo. Bíblia agora, todo mundo. Oração agora, todo mundo. Não é filho que manda na casa, é o pai e a mãe que mandam. Tem filho que já está mandando, tem 4, 5 anos que está mandando. Minha netinha tinha 3 meses, tem 3 aninhos. E ela agora já está assim, né, com o celular, um dedo de 3 anos, meu Deus. Você vai, eu vou no YouTube. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ô irmã, que negócio é? Eu não sou sua irmã. Se eu fosse sua irmã, você estava morando na minha casa. Então, olha só, daqui 3 anos a resposta. Meu irmão, se não tomar conta das crianças e não pôr no eixo, você perde elas, viu? Porque parece que o pai delas e a mãe dela é o celular. É a internet, tantas coisas mais. Então vigia, cuida, zela, aí você vai ter harmonia. Não fica, o que é o perigo é esse, as informações estão vindo. As informações estão vindo. Aí quando você chega do seu filho, já viu há um tempo atrás, 2 meses atrás, o filho falou para o pai, se você bater, eu vou na delegacia. Então não vai ter harmonia nunca, meu Deus do céu. É esse conflito constante. Mas Deus transforma. A palavra de Deus transforma. Então, meus queridos, eu quero assim deixar essa mensagem, ou esse estudo, essa palavra para vocês, lembrando, por favor, comece a pensar, eu sou filho gerado ou sou filho criado? Porque eu quero ser filho gerado por Deus. Porque quem é filho gerado pensa como Deus, anda como Deus, fala como Deus.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o próprio Cristo manda que nós sejamos seus imitadores. Que alguém, como que você pensa? Eu penso assim, assim, assim. Por que você pensa assim? Porque a Bíblia diz. Por isso que ele diz assim, isso aqui é o manual do Pai Nosso que está no céu. Esse é o manual. Porque eu já disse aqui também, alguns talvez já lembrem. Ele diz assim, como o pecado nasceu em Adão, a educação se perdeu. Foi por isso que Deus veio trabalhando até trabalhar esse livro e mandou que esse livro fosse escrito para ser o manual de educação dos filhos de Deus. A palavra é para os filhos de Deus. Essa palavra serve para o mundo? O mundo não vai compreender, mas isso aqui é para o filho de Deus. Agora, os filhos de Deus vai ser instrumento de Deus para levar outros a ser filhos. Pastor Eliseu, eu quero fazer uma oração. E eu não sei, agora estou vendo a hora aqui, não sei se é aqui. Ai, meu Deus. Exagerei aqui, pastor. Eu não estava vendo o relógio, agora vi. Nós vamos estar orando aqui. Eu gostaria de orar por todas as famílias e pedir para que Deus trabalhe isso nessa harmonia através do Espírito Santo, porque só Ele fazer isso. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração e passar já a palavra para o pastor Eliseu. Eu não quero aqui, irmãos, eu quero fazer essa oração porque o Espírito Santo conhece todo mundo e sabe. Mas você que está aqui nessa manhã, lembrando, como está o seu lar? Tem conflito? Você com a sua esposa, com seus filhos? Pense nisso. Meu Deus, eu preciso parar e pensar se eu estou sendo gerado por Deus. E para você ser gerado por Deus, não tem outro meio, não tem outro caminho, a não ser você avaliar sua vida através da palavra de Deus. Busque aconselhamento, busque discernimento, não fique só, não fique só. Vem uma onda dizendo, vem ondas aí dizendo que você não precisa de igreja, que você pode servir a Deus e adorar a Deus aonde for. Mas é interessante que a Bíblia nos ensina que nós somos membros do corpo de Cristo. Um membro que está fora do corpo morre, apodrece. O membro tem que estar no corpo. Um abraço, quando se reúne, um abraço com o outro já é Deus tocando. Eu lembro que Deus fez nós um para o outro. Deus não nos fez para si só. Deus fez um para o outro. Somos membros uns dos outros. E eu quero fazer essa oração. Querido Pai, está aqui uma família que o Senhor comprou com sangue carmesim. E que essa família, Deus querido, pais, filhos, a harmonia entre eles, possa vir sobre eles. Mas sabemos também, Pai, que tudo isso só vem através da Tua palavra. E a Tua palavra, Pai querido, é a Tua palavra que sai da Tua boca. E com isso, Deus, nós temos, Pai querido, por prática, ou até mesmo por obrigação, e até mesmo, Pai querido, é automático orarmos ao Senhor e dizer, Pai, o Senhor falou isso. Sim, meu filho, eu falei. Então viva o que eu falei. Fala o que eu falei. O Senhor diz, Pai, lá em 1 Pedro, tudo que vocês forem falar, fale segundo a minha palavra. Tudo que vocês fizerem, faça segundo o poder que eu te der, para que em tudo meu nome seja glorificado. Pai, por favor, nos ajude, nos socorre, nos conceda a natureza divina, por favor, Pai. A natureza divina, Pai, ela é divina, ela não é humana. E se ela é divina, Pai querido, meu Deus, quantos erros, quantos pecados vai ser tirado de nós? Vai haver harmonia, concordância, na casa, na igreja, na rua, no trabalho, no ônibus, aonde quer que for, há uma harmonia. Porque o Espírito que habita em um, habita no outro, Deus querido, como pode haver confusão e contenda? A diferença é que o Espírito trabalha naquele que conhece mais a palavra. Quanto
mais conhecemos a verdade nos liberta. O Senhor disse: olha, meu povo sofre por lhe faltar conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, Pai querido, por favor, nos permita, Espírito Santo, o Senhor é o autor da palavra, nos ensina a palavra, seja nosso professor, seja nosso mestre. Porque se eu tenho a palavra, o Senhor diz: guarda a minha palavra na tábua do teu coração. Se nós guardamos a tua palavra, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Porque a palavra é dele, veio dele. Foi ele que inspirou os homens. Espírito Santo, me ajude. Eu quero transformação. Eu estou aqui nessa noite falando como instrumento do Senhor, mas eu quero transformação na minha vida. Muda tudo, faz como o Senhor quer. A tua palavra, Pai, o Senhor diz bem claro: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu peço a bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos, dos pais, das mães que estão aqui, dos filhos que estão aqui, das jovens, dos jovens, das crianças. Espírito Santo, o Senhor não tem essa, o Senhor trabalha em qualquer um ser humano, o Senhor tem esse poder de transformar a criança, a jovem, o adulto. Deus, ninguém tem esse poder, ó Pai, ninguém pode resistir o teu poder. Ninguém pode resistir a tua palavra. E o Senhor diz bem claro: quando ouvires a minha palavra, quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Pai, que o teu Espírito abrange, aleluia, esse povo, e derrama a unção do teu poder, derrama a tua graça sobre eles, derrama, Pai querido, sobre eles, ó Pai, o perdão, a misericórdia, a graça. Porque, Pai querido, a tua palavra diz que a graça é dom imerecido. Nós não merecemos nada, Pai. Mas a sua misericórdia dura para sempre. A sua graça é de geração em geração. A tua graça é eterna. Então derrama sobre nós a tua graça. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Nos limpa, nos lava, nos purifica. Faz-nos mais alvo que a neve. Meu Deus, tira a discórdia, tira as confusões, as contendas. Apaga, Deus querido, por favor, Deus querido, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, que nós possamos ouvir e ouvir a tua voz. Por favor, Pai. Olha, Pai, eu quero te pedir algo, por favor. Eu não quero as minhas vontades. Eu não quero mais os meus desejos. Eu quero a tua vontade e os teus desejos na minha vida. A minha vontade e os meus desejos só me traz dor e sofrimento. Assim, Deus, que esta igreja pense e ore: Pai, eu não quero mais as minhas vontades, eu não quero mais os meus sentimentos, eu quero a tua vontade, eu quero o teu sentimento. Porque só assim, Pai, vai haver harmonia, compreensão, entendimento. E eu abençoo esta igreja, esse ministério, este pastor, sua esposa e seus filhos, e cada membro desta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por esta reunião tão importante, tão especial, por essa celebração, por este agir do teu Espírito em nós. Que este recado fique muito claro no nosso coração. Assim como a esposa do nosso pastor Edísio teve aquela visão daquele ser de capa preta arrastando ela para o inferno. Tem muita gente sendo arrastado pelo inferno agora mesmo por este ser de capa preta, porque é filho criado e não filho gerado. Que o Senhor fale isso profundamente em nossos corações. E aqueles que se sentem hoje como filhos criados, que o Espírito Santo toque no coração para poder desejar e querer ser filhos gerados, que nos procurem para assim nós orarmos por eles e eles terem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ainda há tempo, Senhor, fala melhor em nossos corações. Despeço-nos na tua paz, que o amor de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e que as consolações do Espírito Santo seja com a tua vida. Deus abençoe, ótima semana a todos. Deus abençoe. Teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa
temos sobrevivido. Me dá um abraço.